Boa noite. Estamos começando mais uma live ao vivo. Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho os nossos amigos chegarem. Enquanto isso, eu vou mandando os aviãozinhos. Boa noite, Sueli. Espera um pouco o pessoal chegar. Hoje mais uma palestra do Jerônimo Mendonça. Nossa convidada já chegou. Boa noite, Bárbara. Avelino. Já vou te chamar. Perder tempo, que a palestra é grande. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje o Aloysio não poderá estar presente, eu estou representando ele. Espero chegar à altura, né? Porque ninguém substitui Esperamos. ninguém. Esperamos. Esperamos. É muita responsabilidade para o dia de hoje. Boa noite, pessoal. Vamos mandar os aviãozinhos. Chama o pessoal aí também. Uhum. Bárbara, para que todos possam entrar. O Will entrou, boa noite. Oh, quanto tempo, Will. O Will tem um trabalho lindo aí. Tem. Então, espera mais um pouquinho, né? Enquanto o pessoal chega, dá uns minutinhos a mais. Enquanto isso, a gente vai dando boa noite, Leila, Vanessa. Uau. Desculpa, eu não sei se esse é o teu nome. Sim, somos. Leninha, boa noite. Somos aplicadas. E não fugimos de desafio, né, Bárbara? Não, A gente aceita, com medo, com borboletas no estômago. vamos com medo mesmo. Vamos com medo mesmo, não podemos adiar. Já que a gente assumiu esse compromisso, Sim. esperar mais uns 2 minutinhos. A Silvia chegou também. Boa noite, Silvia. Vão mandando os aviãozinho pessoal para chamar todo mundo. Essa palestra do Jerônimo hoje está especial. Boa noite, Silvia. Vocês estão escutando bem? Leila. Estão vendo bem? Acho que está tudo certo, né? Com som, com imagem. Gleison chegou. Boa noite, samurai. Mas Agora eu... ele só vem de samurai. É, deixa eu acenar pra ele. Eu vou acenar pra ele assim. Debrinha. Débora Débora. também chegou. Boa noite. Esperar só mais um minutinho aqui. Então tá tudo perfeito, tá na moda. E eu peço também para todos hoje para a gente conversar. Não fiquem quietinhos, deem a opinião de vocês. Silvio, boa noite. Vamos conversar, vamos fazer uma noite alegre, gostosa, É, a noite. né? A mensagem também é para os encarnados, né? Então vamos participar. Ai, tem que fixar aqui o comentário, que senão depois eu levo uma bronca. Deixa eu fazer. Enquanto isso, faço fixar o comentário. Amai vossos inimigos. Pronto, fixado.
Então vamos começar, gente. Deixa eu colocar aqui. A nossa palestra de hoje foi realizado no Centro Espírita Amantes da Pobreza. Hoje em dia ela tem o nome de Centro Espírita Clarim. Fica em Matão, em São Paulo. E ela foi quem construiu esse centro foi o querido Caibar Schutel. E coincidiu essa palestra foi feita no dia do aniversário do Caibar Schutel. Então ele fez uma pequena reverência, né, uma lembrança a toda a contribuição que ele fez para a doutrina espírita e também na cidade de Matão. Matão é São Então, Paulo. Matão em São Paulo. E ele também foi farmacêutico, que eu estava vendo um videozinho que o Aloysio tinha mandado, falando que ele foi farmacêutico até o final da vida, e espírita também. E ele, boa noite, Dani. E se não me engano, acho que ele foi prefeito também da cidade de Matão. Ele teve muitos papéis, né, nessa existência dele. Teve. Então, já que todos estão aqui, vou falar de novo que o Aloysio ele teve um compromisso que, infelizmente, ele não vai estar podendo fazer as lives dele dessa semana. Então, hoje eu vim, em vez de a gente adiar essa palestra tão importante e com a nossa convidada tão especial, eu estou substituindo ele. Eu vim fazer esse meio campo para ele, dar uma ajuda. Então, todos sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para escrever, para conversar. Vamos fazer um bate-papo bem gostoso, certo? Então, antes que a gente demore muito, que a palestra é longa, eu vou fazer a nossa prece inicial, tá? E eu vou pedir para todos agora para fecharem os olhos, respirar profundamente e pedir ajuda, auxílio aos nossos amados amigos desencarnados que estão aqui presentes hoje, ao nosso Mestre Jesus, que Ele nos acompanhe nessa noite tão bonita com essa mensagem tão importante. E também pedir o auxílio e a inspiração do Jerônimo, que ele possa estar com a gente hoje, nos auxiliando, nos ajudando. Então, vamos fazer uma prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. Então, todas as pessoas que entraram agora, que eu não pude dar boa noite, sejam todos bem-vindos. E vamos começar mais uma palestra do Jerônimo Mendonça. Eu quero, antes, né, nossa convidada, que ela se apresente, que ela fale um pouquinho dela, daí já pode começar a falar. Fica à vontade. Quero primeiramente, né, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Deus na terra, ou Deus no céu, né? Espiritualidade aí, no plano espiritual nos ajudando, nos guiando. E meus amigos aqui na terra que de mãos dadas estão comigo aí, com essa missão de trazer a mensagem aqui hoje. É a Clarinha, eu sempre gosto de reiterar, hoje eu falei para ela que eu quase não acredito, mas eu já, no fundo, eu sempre acreditei nesse momento, para mim é um momento histórico, que eu sempre brincava lá no início, falava, Clarinha, você vai fazer sempre, você vai fazer live comigo? Ela falava, não, não vou não. Então, vai sim. Então, quero agradecer a todos os nossos amigos, né, que estão aqui também conosco. Meu nome é Bárbara, para quem não me conhece, eu sou do Ceará, porém moro no Sudeste. Estou aqui em Minas Gerais. Gostei de comer pão de queijo, fiquei por aqui mesmo. E daí também, conheci
né, a doutrina durante a pandemia, a doutrina espírita, e aí que me conectou com esses amigos queridos que hoje, até hoje, estamos aqui nessa missão de trazer a mensagem pelo Instagram. E é isso, eu sou uma eterna aprendiz do Espiritismo e muito feliz e honrada por essa oportunidade, hoje e sempre. Que E lindo. aí, para quem não me conhece, né, eu gosto de falar muito, então eu falei com a Clara. Vou ler, que a mensagem é um pouco longa, vou tentar ler o mais rápido, mas também de uma forma que vocês consigam entender. A Clara até me perguntou, tem alguma parte do texto que você gostaria, né? Porque são 9 páginas, mas eu falei, não tem como, né? Cada linha é uma mensagem, é um aprendizado, então eu vou tentar ler aqui para vocês a palestra proferida pelo nosso irmão Jerônimo Mendonça, né? Que creio eu que está aqui conosco também, né? Nos guiando. E aí eu vou ler aqui a palestra, a mensagem que ele trouxe. Bárbara, antes de começar, o Gleison mandou uma mensagem para você. Bárbara Já sumida. comecei. Ô, menino, quarta-feira, né? Todo o estudo, meu Deus. Eu tô sumida mesmo, vou nem mentir para vocês, mas continuo fazendo os trabalhos aí como posso, né? Fora das telinhas. Mas vou voltar, viu, amigo? Quarta-feira, vou voltar com nossos estudos. E mês que Ó, vem, nossa live do sábado. ó, que a força da rapadura te dê força, sempre. Ai, Jesus, eu não aguento esse homem, não. Então, eu vou iniciar aqui, né? Infelizmente, eu não tô comendo rapadura, amigo, ultimamente, mas já estou com saudades. Vou iniciar a leitura, tá, gente? Então, o Jerônimo, né, como a Clara falou, ele iniciou a palestra, né, proferindo aí uma singela homenagem ao Caibar Schutel. Ele começa, meus queridos irmãos, que a doce e a suave paz de Jesus reine conosco agora e sempre. Emocionados, ouvimos o nosso amigo que introduziu a prece de abertura, falar do nosso amado e querido Caibar Schutel, aniversaria no dia de hoje, completando 50 anos de liberdade espiritual. Ele que for o protótipo do trabalhador incansável, o abnegado paladino da doutrina espírita em terras de Matão. Ele que hasteou bem alto essa bandeira, que enfrentou perseguições, que teve as suas horas de dores e seu cálice amargo de provações morais. Tá dando para ouvir certinho? Tá. Ele que jamais esmoreceu na luta, ele que continua vivo, mais do que nunca dinâmico, mais do que nunca presente, nos amando a todos, nos encorajando a todos, para que não faltemos também com a nossa participação de pequenos trabalhadores dentro da doutrina espírita, dando corajosamente o nosso testemunho de fidelidade a Jesus e a Allan Kardec. A ele, Caibar Schutel, o nosso abraço de infinita admiração, de infinito amor e carinho, por ter sabido deixar na história do espiritismo brasileiro uma verdadeira epopeia de amor. E hoje, amados companheiros, o Evangelho segundo o Espiritismo, aberto aparentemente ao acaso, traz-nos a reflexão, o capítulo sobre os caracteres da perfeição, em que o Mestre Jesus advertira a todos os discípulos, como a todos os povos do futuro, que haveriam de chegar após o seu retorno às pátrias celestes. Amai os vossos inimigos, orai pelos que os perseguem e caluniam. Fazei como o vosso Pai que estais nos céus, que faz nascer o sol sobre bons e menos bons, sobre justos e menos justos. E a doutrina espírita nos ensina que todos nós, os viajores da reencarnação, desde séculos imemoriais, temos nascido e renascido no berço da terra, sem chegarmos a uma felicidade maior no que tange ao verdadeiro perdão, a dilatada compreensão a respeito daqueles que se posicionam como sendo os nossos adversários. Sabemos que todos nós, em vidas recuadas, entramos no direito de felicidade dos outros. Pisoteamos-lhes a sensibilidade e desfechamos contra eles o golpe fatal. Exterminamos-lhes família, engendrando guerras, perpetuando ódio, alimentando paixões. E através
das vidas múltiplas, conforme nos ensina a doutrina dos espíritos, viemos à Terra por muitas e muitas vezes para irmos ressarcindo gradativamente esse passado ominoso de todos nós. Indubitavelmente, alguém poderia objetar, mas eu não me lembro, eu não me recordo. Isto não invalida a realidade científica desta verdade. Todos nós, sem exceção, temos os nossos inimigos encarnados e desencarnados. Aqueles gratuitos também, aqueles que não se simpatizam conosco, aqueles que não nos querem bem, aqueles que nos desafiam a paciência, a tolerância, a humildade. Clarinha, sempre que você quiser, você pode me interromper para falar qualquer coisa, tá? Porque o texto é grande. Não, pode ficar à vontade, pode deixar que eu te interrompa. Beleza. Mas você não interrompe, você é muito educado para me interromper, você não me interrompe, não. Continuando aqui. E os que jazem no mundo espiritual, os nossos inimigos sem corpos físicos, os chamados obsessores ou espíritos vingadores, aqueles que não puderam nos perdoar, que ainda não conseguiram nos perdoar. Eles engendram perseguições. Eles nos perseguem de formas sutis, através de nossos próprios pensamentos, através do nosso sono físico, quando entramos em pesadelos cruéis. Eles, os inimigos desencarnados, são mais sutis, sem mais perspicácia. Podem nos enlaçar de forma sutil, envolvermos magneticamente, roubarmos a paz, colocar em desordem a nossa vida mental pelos processos de obsessão e da subjugação. E isso, quando acontece, a gente só percebe quando a nossa vida está muito, digamos assim, saiu muito dos trilhos, né? A gente não vai percebendo essas sutilezas, essas interferências no dia a dia. Sim. E toda a humanidade padece o cadinho doloroso desta provação, porque a Terra está longe de ser a morada dos espíritos felizes, dos espíritos justos, dos espíritos perfeitos. Todos nós que habitamos a Terra temos os nossos vínculos com o pretérito tenebroso. Quando nos faltava as luzes que hoje temos, a bênção do discernimento que hoje já podemos gozar. Quando enceguecidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo despotismo, desencadeamos tempestade de ódio, de lágrima na vida daqueles que nos parecem a sanguínea destruidora. Tem uma parte do Evangelho que fala muito bem sobre isso. Eu vou até ler aqui no Evangelho que fala assim: as maldades com que se defronta fazem parte das provas que se cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. A gente sabe, né, que aqui na Terra, nós estamos aqui, né, neste plano, justamente porque nós não somos espíritos depurados. Todo dia nós passamos por provas e expiações. É clichê, mas é um clichê bem verdadeiro. Se nós estamos em um processo, se a gente está num processo evolutivo, que é o que nós cremos aqui hoje, não tem como a gente evoluir sem as provas, né? Como realmente a gente ocorre aí, por exemplo, na vida acadêmica, né? Desde o jardim de infância até a universidade, enfim, são etapas da vida que nós precisamos fazer os testes. A gente aprende a lição, né? Passando de primeira na prova, a gente vai ter que repetir aquela lição que a gente não aprendeu. Então, é basicamente isso. E a gente não pode ficar esperando né, coisas boas aqui da Terra. Necessariamente, como eu posso colocar aqui? Até pelo nível que a gente está que a Terra se encontra hoje em dia, né? Não temos que a felicidade, primeiro, não é desse mundo. Isso é exatamente isso que eu ia falar. Não vem daqui a verdadeira felicidade, a gente tem lampejos de felicidade. Acho que uma das maiores felicidades, assim, que pode chegar mais próximo, talvez, é quando o filho nasce, por exemplo. Não sei, mas eu imagino que é um lampejo de felicidade. Mas a verdadeira felicidade não é essa, porque o sofrimento ele nunca vai acabar. É como se a gente
estivessem constantemente escalando uma montanha para chegar no topo. E o topo não está nesse mundo mesmo. É no mundo Não. espiritual. A gente está aqui justamente evoluindo para conseguir chegar, para melhorar, para ter, para ser merecedor dessa felicidade. Sim. E eu acho muito interessante que quando eu li, né, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 8, que fala sobre amar os vossos inimigos, é que ele traz muito bem essa questão o amor seletivo, por exemplo. Não tem como a gente ter o amor seletivo. Quando ele traz, uma frase, porque se só amardes os que vos amas, qual será a vossa recompensa? Qual vai ser a minha recompensa se eu tiver um amor seletivo? Entendeu? E outra questão muito importante em relação a isso é que a gente não nos confundamos. Né? A questão de amar o próximo e confiar cegamente no próximo. A espiritualidade, ela entende que energeticamente é natural que a gente tenha uma afinidade com uns e com outros não. Então, se eu sei que uma pessoa me quer mal, é claro que eu não vou ter confiança com ela. Eu não posso confiar nela, porque no momento, até pelo instinto dela, que lá sabe-se lá qual que é, pode até chegar a me matar, tirar a minha vida. Mas, de alguma forma, eu tenho que buscar quebrar esse ciclo tóxico, né? Esse ciclo vicioso tóxico que se estabeleceu ao longo dos anos, né? Que nós que acreditamos que somos espíritos na reencarnação, que existe. Então, o meu papel ali, qual que é? Eu achei muito engraçado que quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei de uma situação minha. No meu antigo trabalho, todo dia de manhã eu passava por um homem e eu dava bom dia todo dia. Teve e ele nunca me respondia. Nunca. Ele sempre fica cara fechada, nunca me respondia. Eu, bom dia, sempre sorriu. Falei, um dia ele vai me responder. Ele nunca me respondeu. Mas o que eu percebi, né, nessa leitura e naquele caso é que qual é o meu papel ali? Né? Qual é o nosso papel aqui? Eu, às vezes, brinco com algumas amigas minhas. Eu falei, você passou por mim e não deu bom dia? Mas internamente eu sei qual que é o meu papel. Eu não sei como é que tá o dia da outra pessoa. Eu não sei como é que tá a condição evolutiva do outro. Às vezes o outro tá chateado com a gente nem sabe por quê. Nem sabe por quê. E às vezes é algo que é só por questão de comunicação, mas enfim. É que às vezes a pessoa nem tá chateada com a gente, não é nada Sim. que tenha acontecido com a gente, mas ela tá mal. É, Então ela deixa passar isso. E a gente acaba levando para o lado pessoal, mas a gente tem que entender também que a outra pessoa pode estar com algum problema que não tenha comentado, que não tenha falado, alguma coisa assim. Então a gente não sabe, né, o que está passando com outra pessoa. Realmente está passando com outra pessoa. sim. Por isso que o Espiritismo ele lança luz na nossa vida. Porque a gente entende que a gente tem que ser o sal da terra. Né? A gente tem que Uhum. levar luz onde não tem. Plantar aquela sementinha. Isso é o nosso papel. Eu adoro ter um exemplo de um palestrante que ele fez uma live com a Dani. Eu esqueci o nome dele, mas me tocou profundamente esse caso que ele trouxe. Eu nunca vou esquecer e eu resolvi adotar na minha vida. Ele falou que teve um cara lá que do nada parou de falar com ele. Ele prestava um serviço para esse pastor e esse pastor do nada parou de falar com ele, estava tratando ele mal, sabe? E aí ele, sem entender nada, só chegou nele, no pastor, e falou assim: olha, eu não sei o que é que eu te fiz, mas eu já quero te pedir perdão. Ele falou que desmontou o cara inteiro. Ele falou: não, realmente. E foi o que você falou, parece que o cara realmente está tendo um momento muito difícil, ou entendeu errado alguma postura dele. Então, assim, quebrar o ciclo é o nosso papel. O ciclo vicioso, o ciclo tóxico é o nosso papel enquanto espíritas. Porque a gente sabe que enquanto a gente perpetuar isso, nunca vai acabar. É. A Dani falou que foi o Marcelo do Café com Espiritismo. Aí, ela sabe. Eu acho que já é a terceira vez que eu dou exemplo dele. Agora eu vou saber o nome dele. É Marcelo, gente. Marcelo. Mas E a Débora falou assim também, ó, adoro bom dia. Tem gente que não responde mesmo. é,
Eu também gosto de dar bom dia para os outros. Principalmente face to face, assim, no dia a dia você passa no outro um sorriso no outro dia, né? Mas aí a gente também tem que entender que a gente às vezes também não tá legal, né? É se E às colocar no vezes lugar do outro. a gente tem que entender que esse bom dia que a gente passa e dá para alguém possa ser o melhor momento que a outra pessoa vai ter naquele dia. Sim. É sobre vibração também, né? Sim, Energia. Você está emanando um bom dia para aquela pessoa. Ao passo que você também. mas é que tem. É que às vezes tem alguém que está passando por um momento tão ruim que às vezes eu não sei. Pode até estar com uma depressão, alguma coisa, que não vê nada de bom naquele dia. Mas o Isso. jeito que você dá com um sorriso, dá um bom dia, isso já vai fazer diferença para a pessoa. Sim, sim. A, a Débora falou aqui, ó, fazer o bem não importa quem. Isso. É justamente o que essa mensagem traz. É amar sem seletividade. É justamente isso Uhum. que eu entendo. E aí a gente vai além, né? Que aí vai além do não dar um bom dia. É o outro que a gente sabe que está nos caluniando, praticando realmente o mal. E aí, como agir, né? Como Jesus agiria? Como é que ele nos ensinou a dar o Isso é mal? tão difícil. Nossa É. senhora, você tá doido? Fala que nem os mineiros aqui. Você tá doido? Eu adoro as gírias mineiras. Mas retribui o mal com o bem. E é muito difícil, viu? E aí é onde a gente realmente encontra a nossa libertação espiritual. É quando a gente consegue praticar isso. E Quando a gente vai além. realmente praticar, né? De dentro, lá de dentro, com a tua essência, com tudo mesmo. Não é só falar da boca para fora e ficar remoendo. Ai, mas aquela pessoa, não sei o quê. É, Ai, tomara que aconteça alguma coisa com aquela pessoa. Não sei o quê. Não, a gente tem que realmente perdoar e seguir em seguir. frente. Pensamento, ele ganha vida, querendo ou não. Ele se materializa em algum momento. Ele vai se materializar. O pensamento. Isso que você falou, né? De realmente perdoar de coração. Realmente, não adianta você falar, te perdoo. Aí no outro dia a pessoa tá lá com a cara fechada pra você. Ou pior, o coração fechado. Isso traz doença, isso adoece. Gente, rancor, ódio, ira, ela adoece. Entendeu? Eu, quando tô chateada por exemplo, vou trazer um exemplo assim, com meu irmão, eu posso trazer ele aqui, eu posso expor, né? Irmão, a gente pode expor. Quando a gente discorda do outro, que eu vou lá, puxo a orelha dele e tal. A primeira coisa, quando eu fiquei sem querer, os primeiros minutos sem muito papo com ele, é dar um nó na minha garganta. Começa a dar um nó. Eu falo, não, tem que falar com esse menino, não é possível, senão não desfaz aqui. E é justamente isso, imagina isso na sua alma, né? É por isso que se geram, né, se transformam, infelizmente, em doenças da alma. Ansiedade, depressão, quando você não consegue se libertar nesse sentido também. Isso se você não vê a coisa pior, né? Sim. Espiritualmente, então, porque você atrai o que você transmite, o que você pensa, na verdade, também, Uhum. né? Os pensamentos obsessores, por exemplo. Você vai Você atrair vai se conectar, você vai entrar na mesma sintonia que aquela pessoa. Então, justamente, já vai começar a atrair o obsessor. Aqui isso mesmo. o comentário da Naura. Eu mesmo, com o período depressivo, eu gosto, amo dar bom dia ou boa noite também. E se a pessoa não gosta de mim, eu oro por ela. É isso aí. Orai por aqueles que te perseguem, enfim. É isso aí. Vamos seguir o texto? Sim. Vamos lá. Ah, só o Gleison falou aqui. O bom dia, meus comentários aqui. Ou boa tarde, ou boa noite. São orações que têm que sair do coração. Não só por falar e sair correndo, porque às vezes as pessoas querem ouvir mais. E o Silvio comentou: segundo Chico Xavier, o planeta está em mudança de provas e expiação para a regeneração, mas pelo visto vai demorar muito. Podemos tomar como exemplo a guerra da Ucrânia, entre outras. Isso é inaceitável. Mas isso é justamente pelo período que a gente está de provas e expiações que essas coisas ainda continuam acontecendo no nosso planeta. Mas tudo
tem um prazo para que isso termine. Não temos datas, nada é definido daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 70 anos. Mas isso vai acontecer. Isso é uma evolução natural, não tem como parar essa modificação, né? Essa é a elevação do planeta. Mas enquanto isso, vamos sofrer com esses períodos tumultuados. É. É tudo permissão também divina, né? E tudo também escolhas nossas, seres Sim, humanos. Nós que escolhemos, nós estamos colhendo o que a gente planta. Felizmente, a ganância, o orgulho ainda existe muito na nossa atmosfera, né? Espírito, sim. que nós estamos. Mas aí, continuando o texto, né? Vamos voltar para o texto. E toda a humanidade padece o cadinho doloroso desta provação, porque a Terra está longe de ser... Acho que a gente já leu essa parte. Acho que está no outro parágrafo. É. E através das reencarnações que se sucedem, sucessivamente através dos séculos, temos nascido e renascido, transformando os inimigos de ontem em filhos problemas. Eles podem estar conosco dentro da intimidade do próprio lar e ter o doce nome de mãe, de pai, de filhos e de irmãos. A família que não se entende, aqueles que se transformam em verdugos de nossa paz, aqueles que nos fazem verter lágrimas de sangue, o lar sanatório, o lar cadinho de redenção, em que a família se degladia, se contundem através do duelo verbal e mental, através da indiferença enregelante, constituindo assim um ensinamento vivo para quantos tenham ouvidos de ouvir aquela advertência do pedagogo divino, quando nos advertira no caminho dos séculos. Reconciliai com teu adversário enquanto te encontras com ele a caminho, com urgência, para que não se aconteça coisa pior. Acho que aqui é justamente sobre a questão que a gente falou anteriormente, né? De quebrar, né? Aquele É, regimento, amparar as arestas do relacionamento, como dizia o nosso irmão Chico, estreitar os laços amorosos, né? Parafraseando um pouco o que ele falava. não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Aproveitar agora esse momento que a gente está junto, que a gente sabe que a gente pode melhorar e aproveitar. Sim. É, vamos resolver nessa vida. Isso aí, Débora. Ainda bem que você está conseguindo ler, eu não estou conseguindo ler mais os comentários, não. E não vamos deixar para a próxima encarnação que a gente pode fazer nessa. Quanto mais coisas a gente já for eliminando, menos problema a gente vai ter na frente. Verdade. Então, e sabemos que dentro da intimidade. Não. É esse daí. E sabemos que dentro da intimidade das quatro paredes, eles podem tomar a roupagem de filhos, de mãe e de pai. Transformarem-se em nossos cobradores, em fiscais de nossa conduta, policiando as nossas atitudes e cobrando de nós aquilo que lhes devemos. E aí é quando, às vezes, não se entende, né? Às vezes uma criança corrige um pai, uma atitude errada de um pai. A criança tem uma certa... apresenta uma certa maturidade, uma certa inteligência. Pai, você não pode fumar cigarro. Eu já vi criança falando isso e o pai olhava assim. Mas é justamente isso, é o papel de cada um ali naquela família, né? Porque existe um planejamento reencarnatório antes de cada espírito vir, e cada um tem um papel na vida do outro. É o propósito de cada um ali, na vida do outro. É verdade. O Gleison falou: o materialismo nega a reencarnação porque não se permite sair da ilusão das injustiças. Então, É, vou refletir. Tira um é, print da tela para mim dessa frase dele aí, por favor. tira. Vou ler com mais calma, te agradeço. Eu posso continuar? Pode. Então, na doutrina espírita, nos dá o antídoto contra males desta natureza, nos ensinando que somente através da prática sincera do perdão, mas não do perdão sonorizado pelos lábios, do perdão que vem das entranhas do coração, aquele perdão que traduz amor, para neutralizar o ódio tão antigo, uma antipatia tão envelhecida no tempo, para metamorfosearmos o inimigo em parente e o parente em família do coração. É o que você falou.
Não só perdoar, né, pelos lábios, É. mas coração. Nem todos logram êxito, porque nem todos se predispõem ao exercício da tolerância permanente. Nem todos estão aptos a essa paciência homeopática do dia a dia. Muitos se desarvoram, muitos recuam diante da batalha. Quando não reincidem, devolvendo o ódio pelo ódio, a hostilidade pela hostilidade, a discórdia pela discórdia, incrementando mais a força das trevas. É jogar gasolina no fogo, né? É. Por isso que E assim a gente vai assumindo mais dívidas. E em é, vez de diminuir a bagagem, a gente vai jogando mais mala ali, vai aumentando. E sim. uma hora a gente vai ter que devolver, né? Vai ter que limpar tudo. Tem um comentário do Silvio que as maiores dificuldades, às vezes, vêm na família para podermos exercitar a caridade. Verdade. Caridade de falar, caridade de calar também, porque calar às vezes também é caridade. Você também não está jogando seu lixo emocional no outro. Isso é caridade. Verdade. É. Mas A Débora falou assim: lembrando que o perdão não é um presente para quem te feriu, é um presente para você mesmo. Para você, né? É isso, verdade. sim. O perdão, na verdade, é quando a gente consegue olhar para a pessoa e não se magoar com que ela, com que a gente sofria, né? Com que foi nos feriu, que nos machucou. É a gente olhar para o outro e sentir que não tem mais aquele. Que quando a gente fica magoado, alguém nos machuca, a gente parece que tem uma conexão com a pessoa, né? Toda vez que a gente olha para ela, a gente vai lembrar daquele fato, aquela coisa que machucou, que doeu. Então, a partir do momento que você dá o perdão, você ganha a tua liberdade. Você não fica mais preso naquilo e segue a tua vida. É a nobreza, né, de compreender também a condição do outro naquele momento. O despertar Isso do aí. outro, talvez. Sabe? Eu também A penso. Natália tem uma pergunta aqui. Como perdoar sempre a mesma pessoa? Sempre tem que pedir perdão para situações ficar bem. O que você acha, Bárbara? Perdoar sempre a mesma pessoa é porque eu não tô conseguindo ler os comentários. Como perdoar sempre a mesma pessoa? É. Sempre ter que pedir perdão para a situação ficar bem. No caso, ela sempre tem que perdoar o outro erra com ela, e aí ela, para reverter a situação, ela pede desculpa no lugar da outra pessoa? Para Não, tentar. será que você pode dar mais informações, Natália, só para a gente entender se é você que tem que pedir perdão ou outra pessoa que tem que. Eu vou, assim, a minha opinião, eu vou dar nas duas situações. Existe a situação da pessoa que sempre está errando com você, e aí eu entendo dessa forma, né? O diálogo, eu acredito que ele pode resolver muito, mas também tem a questão da escolha. Eu não sei qual é o teu nível, né, e teu nível de relacionamento com a pessoa que você é dela, mas por aí vem um aprendizado, né? Eu entendo que, por exemplo, se for um irmão, uma mãe, algo do tipo, até mesmo um marido, né? Não tem muito o que fazer a não ser você continuar trabalhando a questão da paciência. Se você já conversou, já falou tudo que tinha feito, sabe uma forma que eu aprendi que deixa o outro totalmente envergonhado? É pagar o mal com bem. Pagar o mal com bem. Um exemplo que me deixou muito sem graça uma vez. Minha mãe, por conta da minha mãe. Nem sempre eu estou disposta, por exemplo, a lavar a louça. E às vezes, principalmente na minha adolescência, né? E ela passava o dia inteiro trabalhando. Aí voltava ela dizia, Bárbara, lava a louça pra mim. Quando ela chegava em casa, eu não tinha lavado a louça. Mas eu ficava com tanta vergonha, porque eu sabia que minha mãe trabalhava o dia inteiro. Aí ela ia lá, pra mim era pior quando ela não falava nada. E só ia lá e fazia. Pra mim, isso ali era a morte. Eu falei, ela não vai me xingar, ela não vai fazer nada. Pelo O amor de Deus, silêncio, né? ela só foi lá e fez. E eu acho que é o que Jesus fazia.
Jesus, quando teve de advertir, ele advertiu. Mas no momento em que entende-se que o outro, escolha do outro permanecer naquele erro, se você escolher também continuar na caminhada junto com o outro, não tem muito o que fazer. Você vai lá e faz a sua parte. Eu penso dessa forma. Ela escreveu aqui, ó. Sim, sempre peço perdão, mesmo não estando sempre errada, mas sempre tento amenizar a situação. É, Complicado, porque, Clarissa. A sua opinião, Clarissa. porque o Gleice escreveu aqui, ó, Bárbara e Clarissa. No antigo Japão feudal, os inimigos se respeitavam. Eles estabeleciam um código de antigos guerreiros nobres. Isso os filmes não mostram. Resumindo, eles respeitavam seus inimigos. Daí, voltando agora para a Natália. Tem que ver justamente essa situação, se você convive com essa pessoa, se você não tem como fugir, eu acho que vai ter que conversar ou dessa situação com os exemplos, né? Mas se você conseguir ter um pouco de distância, eu acho que também te faria muito bem. Daí depende do tipo de relação que você tem. Que eu vejo bastante o Jorge Belahar, que ele fala que essa pessoa sempre vai te magoar, sempre está te fazendo mal, que você tem que ficar pedindo perdão por umas coisas que às vezes nem você está errada. Ele fala assim, mesmo se for parente, se distancia um pouco, dá essa distância mesmo para você se preservar, para conseguir também poder depois conviver com a pessoa, mas dá esse distanciamento. E daí depende do tipo de relação que você vai ter, né? Porque para mim ficou muito aberto, porque eu não sei o que a pessoa é dela, sabe? Porque É. uma coisa, por exemplo, um marido ou uma esposa, enfim, se você já tem filhos, já é casada há anos. Ela tem 2 filhos, a Natália. Aí fica complicado. Um filho, por exemplo, também. A Naura colocou aqui, ó. E quando é um filho que vem com processo kármico grande, eu estou aprendendo a perdoar e a mim também. Eu entendo isso aí dela. Ó, a Débora deu uma sugestão, Natália. Se não está funcionando perdoar, silencia. O silêncio é a resposta. E a Dani Pedraza também colocou: fazemos nossa parte. A consciência do outro em relação à sua escolha é dela. O tempo se encarrega, mas jamais se auto-prejudicar. Amor próprio é tudo. Ah, não é com o Carlos. Que bom, Natália. Eu fiquei nervosa já. Meu coração também, eu fiquei morrendo de medo de falar muito aqui. É um familiar, menos mal. Menos mal. Do ser humano, tá bom, né? Eu acho que você ficou mais apreensiva do que eu, que você deve conhecer ela. O Silvio colocou aqui: o silêncio é sábio. E a passagem de Emmanuel segundo Chico Xavier: colocar água na boca e não responder. Em alguns, realmente é uma ótima dica essa daí da água. A água da paciência, né? É a água da paciência. Eu não sei se o Carlos está assistindo, mas se salvou, Carlos. Então, nós também, porque eu fiquei morrendo de medo de falar assim. Ela está aqui falando que ele se deu super bem. Ai, que bom. Que bom. Ai, Clarinha. Ai, Clarinha. Vamos seguir. Então, mas para nós outros, que já fomos enriquecidos pelo conhecimento do Espiritismo, devemos abraçá-los fraternalmente. Devemos considerá-los como sendo os enfermos dignos de compaixão. Aqueles a quem devemos afeto, olvidar as suas investidas intempestivas contra nós. Neutralizar? Se você não parou. É porque ela está escrevendo aqui ainda. Ela falou que o Carlos está rindo muito. E daí a Silvia falou assim: nos perdoe, mas todos aqui pensaram isso.
Ai, Jesus. Ai, cara. É. Neutralizar todo ódio que, porventura, ainda possa ressombrar dos escombros do passado, nas ameaças do presente. Nós que estudamos a doutrina espírita somos médicos de nós mesmos e podemos também dar o antídoto para aquele que jaz intoxicado pelo ódio, para aquele que ainda açoita de forma cruel o lado impiedoso da vingança, ensinando-lhes através do nosso comportamento de paciência, tolerância e humildade os melhores exemplos para que ele se sensibilizam-se e recuam diante dos impulsos incontrolados, dos impulsos indomados, deseducados ainda, desajustados ainda, desequilibrados ainda, afoitos ou arredios. Entendeu o nosso papel, né? Enquanto espíritas, ser humano que estamos aí em processo evolutivo, pelo menos querendo evoluir, é sempre olhar para si, conhecer nós mesmos. Qualquer situação que seja, tá, mas o que eu tenho que fazer aqui? Se conhecer, eu acho, cara, se conhecer, acho que é o primeiro passo para o autoconhecimento, né? Para o processo evolutivo que a gente se dispõe na doutrina, por exemplo. E aí, continuando, ele fala: amados irmãos, graças a Jesus temos hoje essa abençoada doutrina que rasgou os horizontes de todos os enigmas da alma e mostrou-nos o transcendentalismo da vida. Explicou-nos a razão da dor, de onde viemos, o que somos, o que fomos. Então, compete a nós colocarmos em prática as lições recebidas pelos nossos instrutores de todos os tempos, os missionários da luz. Inimigos, quem não os tem? Todos nós, os espíritos imperfeitos, temos-los conosco, encarnados ou desencarnados, a nos pedirem compaixão. O próprio Jesus, o modelo máximo de perfeição que a Terra pôde conhecer, nasceu entre eles, cresceu entre eles, foi à cruz com eles, os inimigos gratuitos da luz, aqueles espíritos rebeldes, refratários à verdade. E se com o madeiro verde fizeram tudo quanto puderam fazer, o que não farão eles com os madeiros secos? Nós, os endividados, nós, os espíritos compromissados com esse pretérito ignominioso, o quanto não temos de expiar, o quanto que não temos de ressarcir, o quanto não temos que ser provados na nossa tolerância cristã, na nossa capacidade de perdoar, de entender e compreender, e atraí-los a nós pelo exercício perseverante da fraternidade espírita. O espírito de Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, esclarece-nos com muita propriedade que manter o inimigo é o mesmo que cultivar uma ferida no corpo. Ele nos rouba a tranquilidade, ele se intromete na nossa vida íntima. Eles nos perturbam, eles podem nos levar ao leito hospitalar. Se não tivermos o cuidado de aplicar com eles a terapêutica do perdão, de favorecê-los com a luz da prece e de amá-los conforme Cristo recomenda em seu Evangelho, porque ninguém se eleva de nível sem o espírito lograr caminhar para frente com o credor e pisar-lhe a sensibilidade do coração. Ô, parte linda, viu? Você tá doido. Pronto, achei a parte que tocou mais. Só sendo um espírito evoluído mesmo para falar bonito desse jeito. Débito pago, credor ausente. E quanto não resgatarmos, sentiu por sentiu, consoante nos esclarece Jesus. Sentiu por sentiu, consoante nos esclarece Jesus. Jamais lograremos sair do pelourinho das aflições, das reencarnações dolorosas, até que aprendamos a extirpar do coração a raiz amarga do ódio, o cacto espinhoso da vingança, para transformarmos essas pedras e calhaus em flores pela química do amor e do perdão. Assim, amados irmãos, todos nós, sem exceção, carregamos conosco essas dificuldades, talvez um lar dividido entre sombra e luz, entre amor e antagonismo. E todos nós, individualmente, ainda temos aqueles inimigos sem a roupagem física, que no dia a dia nos fiscalizam, nos espreitam, nos acicatam, nos perturbam, exigindo assim uma multiplicada tolerância, aquela vigilância que nos pede o Cristo. Orai e vigiai para não cair em tentação. Contou-nos
Chico Xavier, numa noite em Uberaba, que ele tem um espírito perseguidor há 975 anos. 975 anos que este espírito sempre lhe aparece, lhe desafiando até mesmo para o pugilato. Profere as palavras mais cruéis, metálicas no ódio. Chamam a Chico Xavier, é claro, de mistificador da humanidade. Mas o Chico não reage, o Chico silencia em prece e convida aquele irmão enfermo a se regenerar. É sobre isso, né? Se a gente, de alguma forma, tá desperto, né, em algum ponto, no caso do Chico, né, já é um ser mais evoluído, iluminado, mas em algum ponto a gente consegue perceber que aquela pessoa tá tão cega de ódio que tá agindo daquela forma contigo, o nosso papel é convidar aquele irmão enfermo a se regenerar, e inclusive os desencarnados. Exatamente. Tem um comentário do Silvio que falou aqui: sem um autoconhecimento não tem como fazermos a reforma íntima, melhorando um pouco a cada dia. Exatamente. Forma íntima era o que eu estava procurando na hora que eu comecei a falar. Tá sintonizado comigo aí. Então ele nos disse que nem todos os espíritos têm facilidade de perdoar. E o ódio pode acompanhar o outro, a vítima, através de muitas reencarnações sucessivas. Meus amados companheiros, se um espírito tão sublime quanto o do Chico padece assim uma perseguição tão atroz de um perseguidor tão persistente nos séculos, porque nós outros, os espíritos menores, do ponto de vista evolutivo, não haveríamos de ter os nossos desafetos? Não iríamos padecer a intromissão daqueles que ainda nos querem o mal. A saúde perfeita e a paz perene da alma só é possível conseguirmos quando não mais tivermos no coração nenhum resquícios de ódio, de animosidade contra ninguém, de raiva ou de cólera. Porque quando nós nos entregamos às manifestações escuras do ódio ou nos explodirmos em cólera, nós nos rebaixamos espiritualmente e caímos na sintonia dos espíritos menores que aproveitam deste desequilíbrio para exercer sobre nós a subjugação às suas vinganças. A doutrina espírita mostra a doença e aplica o remédio infalível. O remédio infalível será sempre do perdão espontâneo, do perdão multiplicado tantas vezes quantas sejam necessárias. Não daquele perdão condicionado aos 70 vezes 7 de Simão Pedro, mas aquele perdão irrestrito de Jesus, aquele perdão cósmico do Mestre, não apenas 70 vezes 7, mas indefinidamente, porque nós não vivemos uma só vida. Às vezes o ódio não se restringe em uma só encarnação, e às vezes o melhor antídoto é transformar os obsessores em filhos, atraí-los para o lar, dando-lhes a oportunidade de reencarnar através de nós, para que dentro do próprio lar possamos exercer a fraternidade, o perdão constante, a tolerância infatigável. E aí, nós vamos encontrar esses lares agitados, problemáticos, a família em transtorno permanente, porque a presença do inimigo é sempre desagradável ao coração. São pessoas temperamentais, irritáveis, agastadiças que se atiram contra nós no duelo de palavras e de atitude, transformando a vivência doméstica num labirinto de angústia. Só um parêntese, questão rápida. A gente fica até 11 horas. É isso? Isso. É porque eu tô vendo que o tempo tá passando e ainda teríamos aí mais 5 páginas. E aí, fica, o que você acha? Não, eu acho que a gente pode fazer um apanhado agora geral, fazer uma conclusão com o que a gente leu. Sim. Bom, pelo que eu pude compreender, né, na mensagem, que o Jerônimo ele trouxe muito bem, né, de uma forma bem resumida, com exemplos bem ricos, né? Só ele mesmo, com o espírito tão evoluído, poderia trazer exemplos tão ricos, enriquecedores para nós, desse capítulo 8, que é amai, capítulo 8 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. O que eu pude entender em termos gerais é que, né, reiterando, nós temos que olhar para nós, primeiramente, antes de olhar para o outro. Nosso papel, nosso propósito aqui agora para com o outro, não só para com o outro, mas no geral, de uma forma universal, né? Nós devemos, de alguma forma, trazer a paz, buscar vibrar em paz.
para que a gente possa contribuir com essa tão sonhada regeneração que a gente tanto fala, né, na doutrina espírita. Aham. Buscar, né, praticar o amor sem seletividade, através de práticas, né? Hoje eu entendo que a prática mais efetiva que tem é a prece, é o silenciar. Silenciar, faz uma prece e o esperar, né? Você mesmo trouxe um exemplo, o Jorge, né? Como é o sobrenome dele? Eu sempre tenho dificuldade de falar. Elahá. Jorge Elahá. Acertei. Trazendo os exemplos que nossos amigos trouxeram, as dúvidas, né? Silenciar, esperar, né? Se afastar um pouco quando necessário, porque eu mesma, né? Na condição de humana, encarnada, imperfeita, quando eu entendo que não tá dando mais, eu entendo que é o meu momento de eu me afastar ali, porque senão pode dar problema, pode ir além. Então, foi um método que eu encontrei, né? Antes quando eu era mais jovem, né? Não que eu seja muito velha, claro, né? Fiz 15 anos no dia desse. Mas, assim, na minha adolescência, eu era, É uma eu época era, que a gente é mais eu era esquentadinha. mais esquentada, muito esquentada. E com o tempo a gente vai aprendendo principalmente a espiritualidade, né? A gente vai aprendendo práticas e justamente essa questão de se afastar, silenciar, esperar, hoje para mim é o melhor caminho que eu encontro para não gerar um incêndio desnecessário, porque não tem necessidade, gente. No final das contas a gente olha e fala, para quê? Para que como que chegou até esse ponto? Chegou a esse ponto porque não buscamos remédios aí preventivos, né, para esses acontecimentos. E é isso. É basicamente isso, retribuir o mal com o bem, buscar tentar agir inversamente, né, ao mal. Se me grita, tentar silenciar, não é fácil, não é fácil. Eu digo isso por mim, não é fácil. Por isso que eu prefiro me afastar. Eu vou dar uma voltinha ali, volto já, depois a gente conversa. É bem E isso. enquanto o outro não tá dando, não olha para você, não te cumprimenta, continua fazendo sua parte. A questão é, qual é o teu propósito aqui? Qual é o meu papel? Eu olho para mim. O verdadeiro espírita que não olha para si, ele entendeu errado a doutrina. E vou além. Se você olha para si e não se incomoda, aí é que você está estudando errado mesmo. Porque a Aí é gente certeza que você tá errada. Aí é certeza que está errado, porque você nunca tá bom. Porque se você fosse um espírito depurado, se nós fôssemos, nós não estaríamos aqui. E é isso, eu só quero agradecer a oportunidade, meus amigos estão aqui, você, Clarinha, deixa suas contribuições também. Eu vou ler o comentário do Gleison, que ele fala assim: todos os mestres que passaram pela Terra sempre ensinaram sobre o sentimento, silenciar, mas ao longo do tempo a humanidade não entendeu e ainda não entendemos o real sentimento do silenciar. Dele complementou que o silenciar é amar, perdoa, compreender. A Débora escreveu aqui: com o tempo passamos a ouvir mais. A Dani colocou: esse amadurecimento, principalmente nesse aspecto espiritual, é lindo. É bem complicado mesmo. Então, a mensagem principal do Jerônimo que ele fala para a gente se reconciliar com os nossos adversários, para dar o amor, o perdão, para entender. O Ari colocou: é a tecla que sempre bato. Não muda se eu não mudar. Reforma íntima tem que ter mudanças de atitude. Exatamente. Então vamos amar mais, vamos perdoar, vamos tentar não ficar tão esquentado, né, com as coisas que nos acontecem, a gente não se abalar tanto com tudo isso. A água do silêncio que a gente põe também ajuda bastante, dá uma voltinha, vai esparecer. Deixa para conversar outra hora, não responde naquele momento que a gente está com a cabeça quente, que as coisas estão acontecendo. Espera a poeira baixar, né, para a gente estar com a cabeça mais fresca, para a gente tomar alguma resolução que depois a gente não se arrependa. Que a gente está aqui para melhorar e não para pegar mais
pegar mais, como é que eu vou Bagagem. falar? Mais Adorei, bagagem. adorei essa sua colocação. Adorei. Mas bagagem deixa mais pesado, né? A gente quer ficar mais É, leve. exatamente. Vamos se livrar de toda a bagagem, vamos ficar mais livre, leve, vamos amar mais o próximo, né? Não dar bom dia, boa tarde, boa noite, Exatamente. né? Orar por Vamos eles. orar pelos nossos inimigos, perdoar sem mágoa. Exatamente. Não adianta, a gente vai ficar ficando doente, catando essa mágoa dentro da gente. Então, gente, já deu o nosso horário. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Passou muito rápido, foi muito gostoso. Obrigado, Bárbara. Amei estar aqui com você. Essa foi a primeira de muitas lives juntas. Alguém tirou nosso print? Aí eu vou tirar então os comentários aqui do pessoal e eu peço para quem puder, por favor, tire o nosso print. Então, quero agradecer de novo a todos presentes, o Aloysio, para quem não estava no começo da live, o Aloysio, essa semana ele vai ter uns compromissos, então infelizmente ele não vai conseguir fazer as lives, a não ser que ele consiga resolver, mas a princípio ele não vai ficar disponível para fazer as lives essa semana. Então por isso que hoje vocês estão me vendo aqui, assumindo, ajudando ele, né? Que ele me pediu um auxílio. Então, agradeço a todos aqui presentes. Obrigado por acompanharem a gente, pelo nosso bate-papo, estava muito gostoso. E eu vou pedir agora para a nossa convidada fazer a nossa prece final, certo? Certo? Alright. Certinho. Então eu convido, né, meus irmãos, a todos fecharem os olhos, tomar uma respiração profunda e, nesse momento de serenidade, quero agradecer a Deus, espiritualidade, que através do teu Espírito nos tem nos guiado até aqui, cada um de nós. Agradecemos por este momento, por estar aqui, nesse tempo e espaço, com cada um que estão aqui, tanto encarnados como os desencarnados. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de explorar todas as possibilidades que Tu nos dá, a cada instante, a cada dia. Agradecemos as condições física, mental, espiritual, material. Agradecemos pelas famílias, pelos amigos, pelos até aqueles que se dizem nossos inimigos, mas que na verdade também são irmãos, que junto com nós estamos nessa caminhada, nesse processo evolutivo, também com os mesmos dificuldades para crescer, para evoluir. Que possamos dar as mãos para que juntos possamos alcançar um dia o nível que nós almejamos, o nível crístico. Te peço, guia o coração dos perdidos, dos aflitos. Seja a luz na vida deles, guiando o caminho de paz, de bênção. Abençoa aqueles, Senhor, que encontram-se agora nas ruas, nos leitos dos hospitais. Lança a tua luz sobre a vida de cada um dos familiares, aqueles que encontram em escombros, no meio de conflitos, de guerra. Leva a tua paz. Que o nosso planeta ele possa encontrar o caminho da evolução. Que comece no coração de cada um essa revolução do amor do Cristo. E agradecidos que somos, neste momento, oremos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso que a cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois tu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Hoje eu nem chorei, tá vendo? Olha. Um passo. Vamos Obrigada, assim. gente. É isso. Obrigada a todos aqui, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana e a gente se vê numa próxima, certo? Certo, obrigada. Tchau, Beijo, boa Clarissa. noite. Boa noite. Beijo, Bárbara, boa noite. Deixa eu sair aqui.